Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do canal. Hoje nós vamos falar sobre o Voltaire, para muitos pai do iluminismo francês, ele que tem como temas aqui prediletos a liberdade e a tolerância. Para muitos historiadores e filósofos ele influencia também diretamente na Revolução Francesa e na Revolução Americana a partir da intervenção ali que suas ideias propunham de uma sociedade. Vamos compreender então um pouquinho do pensamento do filósofo de hoje. Sobre a sua biografia, Voltaire desde cedo ele se mostra ali interessado pela literatura. Nascido em uma família de classe média, ingressou no curso de Direito, mas por intenção paternal. Então não era uma coisa que ele queria ali logo de cara, é uma intervenção que a sua família, que era da classe média, queria que ele seguisse a profissão de advogado, mas o Voltaire viu que essa não era a sua, então logo ele abriu mão disso e passa a se dedicar cada vez mais à literatura e à escrita. Em seus textos, ele expõe também um pouco dos seus pensamentos, que eram voltados, sobretudo, para uma defesa de uma monarquia esclarecida, de uma fé livre de instituições e baseada na razão, e um liberalismo baseado na tolerância, na ciência e na razão. Só que, ao defender isso, o Voltaire ele se opõe diretamente ao quê? Às noções de poder que a França vivia naquele período. Isso vai levar à sua prisão. E no primeiro momento aqui que ele vai ser preso, ele vai adotar o pseudônimo de Voltaire para continuar escrevendo seus textos. Então Voltaire não é o nome original, verdadeiro aqui do nosso filósofo. Ele adota esse pseudônimo para que ele possa, de certa maneira, continuar a publicar suas obras, publicar seus livros. E depois, novamente, o Voltaire, desculpa, confundi aqui com o Rousseau, o Voltaire ele vai ser novamente preso, só que agora ele vai ser exilado e vai ter que passar um período lá na Inglaterra. E lá na Inglaterra ele vai se encontrar com a filosofia de John Locke, que era muito veemente naquele período. A gente tem um vídeo aqui sobre John Locke. E além disso, com a física de Newton, que dava uma liberdade para o pensamento racional, para a física, sem determinações, sem legitimações de outras áreas ali da sociedade. Essa liberdade que ele vislumbrou ali na Inglaterra, tanto na política quanto na ciência, vai fazer com que ele queira que isso seja propagado na França. Então ele vai voltar posteriormente aqui do seu exílio e vai tentar divulgar as suas ideias, o seu pensamento, que tem como gene aqui esse iluminismo, que é esse esclarecimento do ser humano da vida por meio da razão, por meio da ciência, por meio da liberdade e da tolerância. Então vamos compreender aqui um pouquinho do pensamento do autor sobre a política. Voltaire defendia uma monarquia esclarecida, isto é, um monarca que seguisse as leis e fosse aconselhado por filósofos. Ao mesmo tempo, se opunha a uma monarquia absolutista, voltada para o despotismo e um poder absoluto sem limites. Um exemplo do que ele defendia poderia ser observado no rei Frederico II da Prússia e Caterina II da Rússia. O mesmo foi observado em seu exílio no território inglês. Então, o que significa aqui a visão política do Voltaire? É o que ficou conhecido como monarquia esclarecida. É onde se tem a figura de um monarca, mas esse monarca, até ele mesmo, respeita as leis. Esse monarca não é um absolutista que propaga somente as suas ideias. Ele é aconselhado por filósofos, ele tenta pensar numa noção de bem comum que vai trazer bem para toda a sociedade. E para o Voltaire, isso tinha acontecido ali na Prússia, com o rei Frederico, que tinha filósofos te aconselhando, e também com a Catarina II ali na Rússia, que ajudava veementemente ali, a buscar o bem comum, seguindo as leis e buscando auxílio de filósofos. Além disso, então, se tratando da política, o pensador vai defender um liberalismo baseado na tolerância, na ciência e na razão. Sobre a tolerância, o comentário da biógrafa de Voltaire, Evelyn Beatrice Hall, nos ajuda a compreender o que o filósofo defenderia. Então essa frase aqui é da biógrafa dele, pessoal. Muita gente atrela ela ao Voltaire, mas quando a gente vai ler a obra mesmo, a gente observa que isso não está lá nele, mas é uma frase da biógrafa que faz muito sentido. E a frase que mostra como que o Voltaire compreendia um pouco ali da tolerância é a seguinte, citando então Beatrice. Não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-la. Ou seja, a tolerância ela é necessária para o ser humano, um ser de diferentes opiniões, de diferentes pontos de vistas. E se a gente não se tolerar, como é que a gente vai viver em sociedade? Então a tolerância ela é essencial para uma vida comunitária, uma vida em sociedade. Se tratando então da ciência e da razão, o Voltaire defendia o seu livre uso, pois é delas que a sociedade se desenvolveria.
Então, quanto mais racional, mais científica uma sociedade, mais ela tenderia a se desenvolver. Esse é o pensamento político do Voltaire. Sobre a religião, Voltaire era crítico do cristianismo na sua época, o qual acreditava ser uma crença imposta e utilizada como manobra de poder. Acerca da religião, o filósofo defendia a fé livre de instituições e baseada na razão. Então, o Voltaire ele observa que a religião ali no seu período, como ele vai escrever na obra Cândido, ou sobre o otimismo, ou na carta sobre a tolerância, era uma coisa ali para manipular, para organizar, para deter poder sobre a sociedade. Ele relata então o assassinato aqui de 2 príncipes, porque eles aderiram ao catolicismo. Parece que o próprio pai, que era o rei, foi o mandante porque ele era protestante e não aceitava a religião dos filhos que divergiam entre si. Então Voltaire fala, a religião ela não tem que ser essa instituição de poder que domina tudo. A religião ela deve ser o quê? Livre, e cada um deve aderir aquilo que quiser de acordo com a sua fé. Quanto mais racional essa fé, mais lógica, melhor esse tributo, e é dessa maneira que o Voltaire, confundiu novamente, pensava que a religião deveria funcionar na sociedade. Então, pessoal, por fim, o Voltaire ele influencia muito aqui a Revolução Francesa, a Revolução Americana, como eu comentei no início. Muitos o consideram o pai do iluminismo francês por trazer esse esclarecimento na religião, na política, sobretudo baseado na ciência, na tolerância, na racionalidade. E a sua obra mais destacada foi o Cândido, onde tem essa narrativa aqui desses problemas religiosos e como que uma religião baseada na fé, no respeito, na tolerância e na razão traria um bem comum, e sobretudo o Tratado da Tolerância de 1763, onde o Voltaire ele mostra que estar em sociedade é estar junto com o diferente, e a tolerância é a base para que a gente discuta, debata e busque o bem comum e não caia todo mundo se matando. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção, espero que a aula tenha ficado tranquila. Abaixo segue um resumo com tudo do que eu falei aqui, e acredito que o mais interessante da gente pensar no Voltaire é essa questão da tolerância, qual que é o limite da tolerância na nossa sociedade. Como aqui ele estava falando muito da monarquia, mas como que a política deve lidar com essa tolerância também, até que ponto a gente vê extremismos hoje no Brasil, no mundo, onde que está o lugar da tolerância, será que a gente ainda não aprendeu que é necessário que a gente se tolere para que a gente possa conviver dentro de certos limites pensados pela razão? E por fim, sobre a religião, uma religião que não é baseada na fé, é baseada na busca pelo poder, será que isso deveria ser aceito como religião? Então, reflexões interessantíssimas, espero que tenha ficado compreensível. Dúvidas, críticas e sugestões pode deixar aqui, a gente continua expandindo nosso diálogo. Obrigado pela atenção, até a próxima.